Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito boa tarde. Estamos no ar com o nosso boletim de fechamento do mercado. Um dia atípico lá em Chicago, tanto a soja quanto o milho encerrando aí com limites de altas batidos. A gente teve uma alta aí para a soja de 70 pontos nos principais vencimentos. Para o milho, essa alta foi de 25 pontos para todos os primeiros contratos, aí os primeiros vencimentos. Um dia que acabou sendo impulsionado aí, uma alta que acabou sendo impulsionada pelos relatórios, em especial o relatório de plantio, de intenção de plantio lá dos Estados Unidos. A gente vai conversar agora com o Marcos Araújo, lá da Agriinvest, direto de Curitiba, lá no Paraná, para o Marcos ajudar a gente a entender os números e, mais do que isso, entender o que vem por aí. Afinal de contas, mudou o cenário completamente. Tudo aquilo que a gente imaginou que pudesse acontecer em relação à safra americana, em termos de oferta, precisa ser repensado. Certo, Marcos Araújo, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Foi uma surpresa os números desse relatório de hoje, Marcos? Olá, Alexander. Foi sim. A grande surpresa, na verdade, foi em relação à área de plantio, a intenção da área de plantio nos Estados Unidos nessa temporada 2021, plantio esse que vai se iniciar agora a partir de abril para a região sul dos Estados Unidos. Eu tenho aqui, vocês estão vendo minha imagem? A minha telinha? Então, é o seguinte, Alexandre, qual foi o número? A telinha compartilhada do Marcos. Ok, vamos lá, Marcos. Arredondando aí, tá? Nós tivemos em fevereiro o fórum do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e agora, em março, eles divulgam uma pesquisa que eles fazem ligando para os produtores a respeito do que eles pretendem plantar. O mercado esperava uma área da soja de 36,4 milhões de hectares e veio praticamente 1 milhão de hectares a menos. Então, esse intervalo que o mercado esperava, Alexander, as estimativas mais pessimistas apontavam uma área de plantio da soja de 34,8 milhões de hectares. E veio 35,4. Isso daí, então, foi um balde de água fria que faz com que a produção americana, pegando lá as estimativas de plantio, de produtividade, do USDA, leva a produção americana para um potencial de 120 milhões de toneladas. Claro, nós estamos pegando aí a intenção de área de plantio, multiplicando pela produtividade. Para se confirmar esse número, primeiro tem que pôr a semente na terra, São Pedro fazer a parte dele, e lá em setembro nós vamos ver esse número. Então, nós estamos falando de um cenário de área versus produtividade, Alexander. E 120 milhões de toneladas, Marcos, é pouco? É muito pouco, Alexandre. Eu vou compartilhar com vocês aqui no Excel, para vocês terem uma noção do que isso se traduz, tá? Vocês estão vendo aqui no Excel? Estamos vendo. Vejam vocês, portanto, nós estaremos na temporada, vou pôr em amarelo aqui, essa coluna. Nós vamos entrar na temporada 21-22. Portanto, seria uma produção de 119,8, 120 arredondando, e olha só, com essa produtividade, que seria a segunda maior da história dos Estados Unidos, 56,9 sacas por hectare, olha o que acontece com os estoques americanos, o estoque final, Alexander, de 3,2 milhões de toneladas de soja, cairia para 650 mil toneladas. Seria um estoque uso de apenas 0,5%. Isso daí não vai acontecer. Ou seja, os preços na Bolsa de Chicago, agora de curto prazo, devem se comportar numa alta de preço para que racione essa demanda. Tá ok? A exemplo do que vem ocorrendo com o milho em algumas regiões do milho, onde hoje o pessoal já está usando mais trigo na ração animal do que o milho. Então, essa conta no mercado norte-americano vai ficar muito pressionada, principalmente os dados de processamento interno, tá? O crush. Vamos cuidar os dados do NOPA, porque realmente vai ter que ter
um racionamento da demanda. Luz amarela no mercado aí. Ô, Marcos, agora quando você fala aí desse potencial de alta, hoje, olhando esse cenário especificamente, dá para dizer até onde o mercado pode avançar? Ou o céu é o limite aí? Olha, Alexander, lembrando, né, nós temos duas realidades. A falta de soja nos Estados Unidos de curto prazo, agora vai até final de agosto desse ano. Depois, em setembro, entra a safra americana, que sazonalmente, setembro, outubro, a pressão de baixa. Esses estoques que nós estamos falando baixíssimos, é lá para 2022, entendeu? Isso aqui é a safra temporada 21-22, que começa no dia 1º de setembro desse ano e acaba final de agosto de 2022. Então, esse número apertado, muito apertado, seria para o ano que vem. Portanto, nós temos que estar monitorando. Céu é o limite. Então, de certa forma, agora, Chicago, com essa pressão de escassez de soja nos Estados Unidos, ela tende a se comportar em alta de preço para que incentive o aumento diário tanto nos Estados Unidos, é aquela velha briga diária soja-milho, tá ok? Para que a soja garanta espaço e, principalmente, os preços altos de 2022 incentivar o aumento diário aqui para a América do Sul, a partir de setembro desse ano, tá ok? Então, ficar aí... Então, a gente já tem uma tendência hoje, de alta... Explodiu, o dólar e o prêmio desabou. Então, a gente já tem uma tendência de alta para Chicago definida. Sim. Tá. Sim. Agora, quando você fala da tentativa de conquistar novas áreas, isso vai acontecer de que forma? Tomando área do milho, conquistando área de outros produtos. E a gente viu, inclusive, hoje, nesse relatório do USDA, que quem ganhou mais área foi o trigo, e nem o milho nem a soja, né, Marcos? Exatamente. Olha só, somando as três culturas, historicamente falando, milho, soja e o trigo nos Estados Unidos, eles tiveram na temporada 2014-15, a combinação dessas três culturas foram semeadas nos Estados Unidos 93,3 milhões de hectares. Para esse ano, está se estimando 91,1, tá? A grande surpresa, então, foi a redução da área de soja, a área do milho abaixo do que o mercado esperava e a área do trigo veio acima do esperado. Tá ok? Então, os Estados Unidos têm, sim, o potencial de se confirmar uma área maior. Isso, se ocorrer, vai ser confirmado apenas no relatório de junho. Portanto, o mercado vai ficar em alerta, em dúvida da área americana durante abril, maio, até final de junho, quando nós teremos o relatório de revisão de plantio de área nos Estados Unidos. Então, até junho, o mercado vai ficar muito apreensivo em relação ao tamanho da área semeada com essas três culturas nos Estados Unidos. E mais do que nunca, que a condição climática, o mercado de clima, vai ser fundamental aí, não pode ter erro, né, Marcos? Já é pequeno, imagina se tiver quebra aí na produção. Exatamente, Alexandre. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Para os clientes da Agriinvest tiverem em primeira mão, nós vamos estar colocando aqui para vocês terem uma dimensão da sensibilidade nos Estados Unidos, tá? Então, vejam vocês, ó, essa produtividade de 56,94 seria a segunda maior da história. Lembrando que o recorde foram 58 sacas por hectare. Portanto, normalmente a produtividade americana fica próxima a 56 sacas por hectare. Vejam vocês que nesse cenário, ó, os estoques ficariam negativos, coisa que não acontece. Ou seja, a demanda tem que ser racionada, ou seja, preço alto para curar a demanda. É muito sensível ao mercado. Essa é a mensagem. Sim. E dentro desses preços, hoje, por exemplo, a gente viu lá o novembro, que é a referência para a safra americana, dá um pulo de 70 pontos, chegou perto dos $13 por bushel.
nesse preço, o produtor americano vai se sentir atraído ou vai se sentir estimulado a aumentar a área, Marcos? Excelente, olha só, eu estou mostrando para vocês aqui agora, nos Estados Unidos, tá? De acordo com o Departamento de Economia vinculado ao USDA, o custo de produção da soja nos Estados Unidos, colocando arrendamento, tá? Arredondando, $1.136 por hectare. Para o milho, $1.706 por hectare. Né? Para a soja, nessa condição, colhendo 58,94 sacas, seria uma produtividade alta, tá? Uma lavoura de alta tecnologia aqui falando, nesse custo. Com Chicago, novembro, a 12,56 o bushel, por americano, e um basis nas fazendas de menos 45, abaixo de Chicago. Portanto, Chicago a 12,56, você subtrai 45 centavos até a fazenda dos produtores. Na soja, eles estão tendo uma margem, arredondando, de $438 por hectare. Já com o milho, Chicago, milho dezembro, a 4,77, eles estão tendo uma margem de $300 por hectare. Ou seja, conforme Chicago agora, plantando soja, eles têm uns $138 a mais por hectare do que o milho. Porém, o americano é apaixonado pelo milho e numa condição climática boa, se o milho confirmar todo um potencial produtivo alto, aí ele teria um lucro maior com o milho que a soja, né? Muito bem. Então, tendo esse cenário de clima bom nos Estados Unidos, pode até haver aumento de área da soja, mas mais limitado, então. Desculpa, tendo o clima perfeito? Para o milho nos Estados Unidos, a soja pode até ter um aumento de área, mas, porém, limitado. Exatamente. Os mapas climáticos agora, por mais que tenham as regiões secas nos Estados Unidos, têm mostrado uma condição favorável para o início do plantio. Se traduz, então, que essa condição favorável favorece mais o plantio do milho nos Estados Unidos e aí limita a área disponível para o aumento de soja, o que aí se confirma esse cenário bem crítico. Muito bom. Ô Marcos, e vamos trazer um pouquinho dessa discussão para o Brasil. O que isso impacta no preço, na comercialização, enfim, o que isso pode ajudar? Você mesmo citou aí que teve a alta em Chicago, mas teve dólar caindo e tem prêmio pressionado por aqui, né? Sem dúvida alguma. Para você ter uma ideia, os prêmios hoje, no abril, agora, em abril de 2021, é menos 30, menos 35, hein? Olha só. E olha a queda do dólar hoje. Tá? O dólar caindo 14 centavos hoje. É bem verdade que a formação de Petax, vencimento das opções, no começo do mês o dólar era 5,48, tem várias opções no mercado, derrubou aí para terminar próximo desses strikes. Então agora, com essa questão, esse cenário político no Brasil também, o dólar promete grande volatilidade. Se você pegar para o ano que vem, vamos pegar uma soja, por exemplo, uma fazenda no Rio Grande do Sul, vamos lá. Eu estava falando há pouco com clientes do Rio Grande do Sul. Se nós pegarmos uma condição para 2022, né, você vai ver que o mercado está bem favorável, tá? Então nós temos cenários aí bem otimistas para a soja para o ano que vem. Então, o produtor brasileiro tem que olhar com carinho os preços futuros da soja para, vamos lá, para maio em Rio Grande 2022. Uma soja sobre rodas Porto a R$ 158,00. Em Paranaguá, para março, R$ 158,60. Essa temporada no Brasil tem vários produtores aí com receio de fazer venda futura, porque esse ano a soja subiu 50, 60 reais. Eu tenho visto muita gente aí dirigindo a comercialização agrícola só de olho no retrovisor e não olhando a rentabilidade futura. Nós acreditamos que ano bom para o produtor rural é quando tem lucro. Portanto, uma soja de 150, 155 reais para o noroeste gaúcho confere uma excelente rentabilidade para os produtores. Então, o produtor deveria olhar essa rentabilidade futura e se proteger com seguro de alta na Bolsa de Chicago. O problema no Brasil,
É uma questão cultural. O produtor rural quer comprar um ticket para ficar assistindo o mercado e não participa das estratégias. Quer fazer uma venda futura, se o mercado mudar, o cenário mudar, ele não protege essa venda futura com call, e aí depois vem cobrar que o mercado subiu e ele deixou de ganhar. Então, uma comercialização agrícola eficiente não é assim que funciona no chutômetro. Eu acho que sobe ou eu acho que cai. O produtor rural tem que incorporar essas estratégias, essas ferramentas de gestão de preço da comercialização, Alexandre. Então, uma estratégia viável é venda e participe através de opções, é isso? Exatamente. Você faz uma venda futura da soja, por exemplo, e você tira desses preços aí R$6, R$7 por saca, né? E se Chicago subir, como foi esse ano, você ganha com a alta do mercado. E aí você está protegido. Né? Então tem essas ferramentas aí para ser trabalhado. Muito bom. Ô Marcos, obviamente a gente queria entender o que aconteceu com o milho, quais são as perspectivas para o trigo, mas nosso tempo está bastante curtinho aqui. Eu só queria encerrar com você, então, com um resumo, uma conclusão de tudo que aconteceu. O cenário mudou, então. Já não temos mais aquela oportunidade ou boa oferta que se previa ou se projetava que poderia fazer os preços caírem. Exatamente. Agora vamos falar do balanço de forças, então. Do lado negativo que pode nos surpreender, continua sendo as zoonoses lá na China, nos rebanhos de suíno, tá? Nós temos nesse momento a indústria chinesa com margens negativas, o que é ruim para a soja, que se traduz principalmente nesses prêmios negativos, tá ok? Mas a partir de junho, a China precisa comprar cerca de 50% da sua demanda. Então, a tendência natural é que Chicago reflete a realidade americana, realidade essa de escassez de soja, portanto, preços altos, e, em contrapartida, nós podemos ter uma pressão negativa nos prêmios da soja aqui no Brasil. E daí fica o dólar como fiel da balança aí. Exatamente. E o dólar com essa questão política no Brasil aí, com viés de alta. Muito bom. Boa, Marcos. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado pela sua participação e por compartilhar com a gente os dados aí que são divulgados para os seus clientes. Muito obrigado pela parceria, viu? Valeu, gente. Um abraço a todos aí. Tenhamos um bom ano safra. Isso aí. Grande abraço. Abraço. Tá aí, então, Marcos Araújo confirmando que o cenário é outro daqui para frente. Temos uma situação bastante preocupante aí de oferta, portanto, limitada, e a gente, obviamente, vai acompanhar todo o mercado. Mais do que nunca, a safra americana vai ser muito importante, afinal de contas, dentro do que foi projetado nesse momento, com uma área de 33, 34 milhões de hectares e uma produtividade média que justificaria uma produção final de 120 milhões de toneladas, pelas contas do Marcos Araújo, a gente teria um estoque final lá na frente, lá em 2022, nos Estados Unidos, em agosto de 2022, inferior a 1 milhão de toneladas, que seria muito pouco. Para evitar que isso aconteça, o que o mercado faz? Faz o preço subir. Portanto, a alta nos preços é esperada principalmente diante de uma oferta nos Estados Unidos sob risco. Então, a gente tem que, primeiro, estimular a alta dos preços para limitar a demanda e, segundo, contar com uma safra cheia nos Estados Unidos para que a situação possa se acomodar. Do contrário, a gente pode ver aí preços bastante interessantes aí para a soja em Chicago. Aqui no Brasil, da mesma forma, lembrando que daí a gente pode depender um pouco mais de prêmios e depender um pouco mais de câmbio também. A gente vai ficando por aqui. Antes de eu encerrar, deixa eu passar para vocês os números de fechamento lá na Bolsa de Chicago para a soja e para o milho. Foi um dia bastante interessante, porque ambos os mercados acabaram encerrando com um limite de alta.
No caso da soja, 70 pontos de alta nos principais vencimentos. O maio, 14 dólares e 36 centes por bushel. O julho, 14 dólares e 27 centes por bushel. O setembro, 13 dólares e 2 centes por bushel. E o novembro, 12 dólares e 56 centes por bushel. Para o milho, a gente tem aí um limite de alta também, 25 pontos é o limite de alta para o milho. Para maio, 5 dólares e 64 centes por bushel. Para julho, 5 dólares e 47 centes por bushel. Setembro, 4 dólares e 96 centes. E o dezembro, 4 dólares e 77 centes por bushel. São esses os números do mercado da soja e do milho lá na Bolsa de Chicago, num dia em que o relatório de produção nos Estados Unidos, de área plantada nos Estados Unidos, acabou mexendo bastante com o mercado, porque vieram números muito abaixo da expectativa do mercado. Hoje também teve relatório trimestral. Esse veio mais ou menos em linha do que o mercado esperava, então influenciou menos aí nessa modificação dos preços. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.